Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos e você estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Estamos na primeira parte. Essa primeira parte é sobre o tema, sobre a nossa profissão de fé. E nós estamos na primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Nós estamos também no segundo capítulo, que tem como título Deus vem ao encontro do homem. E estamos no terceiro artigo desse segundo capítulo, que se trata sobre a Sagrada Escritura. Então estamos aí conhecendo, o Catecismo está nos dando pistas do que nós vamos estudar pela frente, não é? Então a Sagrada Escritura, vimos aí sobre o Novo Testamento, o Antigo Testamento, sobre os autores sagrados da Escritura. Hoje nós vamos ver a partir do número 128 do Catecismo, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Na Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente na sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos dois testamentos graças à tipologia. Então, nós vamos entender aí o que é essa palavra tipologia. A tipologia discerne nas obras de Deus contidas na antiga aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos na pessoa de seu Filho encarnado. Então vamos explicar isso. Graças à tipologia, que nós já vamos saber o que é certinho, nós pudemos observar que no Antigo Testamento estão aí as sombras, as figuras, as maquetes, os protótipos do que aconteceria futuramente, do que seria o Novo Testamento. Claro que na época do Antigo Testamento ninguém sabia que existiria o Novo Testamento. Claro que não. E nem sabia que o que eles estavam escrevendo ou lendo seria o Antigo Testamento. Claro que não tinham esses nomes. Mas eles escreviam segundo a inspiração de Deus, que é o próprio Espírito Santo. Então está. Mas Deus, no seu plano infinito e seu plano perfeito, perfeitíssimo, como é fato das coisas de Deus serem assim, então Deus estava ali escrevendo, estava inspirando esses escritores a escreverem algo referente ao que iria acontecer no futuro, que nós chamamos de plenitude dos tempos. Bem, o que é plenitude dos tempos? É quando chega um tempo que atinge o auge daquele tema, daquilo que está acontecendo, daquele assunto. Então, por exemplo, no assunto sobre Deus, sobre a sua revelação. Porque a palavra de Deus, se você não sabe, a palavra de Deus é a revelação de Deus. É onde Deus se revela totalmente. Então, no Antigo Testamento, ele se revelou, sim, de uma forma não tão clara, porque era o Deus que ninguém via. Era o Deus que ninguém sabia, ninguém conhecia, mas sabia que existia esse Deus. Ele começou a conversar com este povo, com as pessoas, com seus profetas. Então, sim, ele falava, e esse Antigo Testamento, Deus estava conversando com esse povo, preparando tudo para o novo, para o que viria depois, que é o seu Filho encarnado. Que daí esse Filho encarnado veio trazer a plenitude da revelação. Então o que Deus, o que o Pai falava com as pessoas no Antigo Testamento era de um modo, vamos dizer assim, ainda obscuro. Mas quando vem o Filho dele, que se encarnou no seio da Virgem Maria, esse Filho veio revelar plenamente quem é o Pai que falava com essas pessoas no Antigo Testamento.
Então, por isso que chama-se plenitude da revelação. Aqui estamos falando da revelação, não é? Então, plenitude da revelação é quando vem o Filho de Deus e vem falar, quer dizer, o próprio Deus falando aqui pessoalmente com cada um de nós, face a face. Entende isso? Então, quer dizer, o próprio Deus veio habitar no meio do povo. Assim como diz o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, que Deus, ele veio visitar o seu povo e armou a sua tenda do nosso lado, quer dizer, se tornou um vizinho nosso. Mesma coisa que Jesus morando aí do seu lado. Se você mora no apartamento, Jesus poderia morar em cima, embaixo, do lado seu, direito, esquerdo do seu apartamento. Você mora numa casa, então poderia ser seu vizinho do lado direito, do lado esquerdo, da frente, do fundo. Então esse Deus veio morar conosco. Veio habitar entre nós. É isso que diz o versículo 14 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, aí é plenitude, quer dizer, tudo que Deus tinha para falar, ele falou ao seu povo desde Abraão, né, que foi o primeiro que ele escolheu para começar a conversar, a se comunicar. Depois veio aí, claro, veio Noé, Moisés, enfim, todos os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim, os profetas, etc. Mas quando o tempo atinge sua plenitude, o que é atingir sua plenitude? É seu ponto máximo. É onde Deus vem em forma humana. Então a revelação está aí, atingiu o seu auge. Mesma coisa que uma pessoa escalando uma montanha. Quando ela atinge quando que ela chega no seu auge? Quando ela atinge o pico, o cume da montanha. Então ela está plenamente realizada. Ela chegou na sua plenitude, né? Ela atingiu aí o ponto máximo. O que é plenitude, por exemplo, do futebol? O que é plenitude do futebol? É quando chega a Copa do Mundo. Então, plenitude, quer dizer, não existe algo que possa superar no futebol a Copa do Mundo. Nos esportes, a Olimpíada. A Olimpíada também é uma plenitude esportiva. E assim sucessivamente, né? Você vai se formar aí um médico, então você vai se especializar em um ramo da medicina e vai fazendo aí seus cursos, se tornando cada vez mais especialista no assunto. Então, um professor também, quando ele vai aí participando, se torna aí um mestre, depois um doutor naquela matéria. Então, atingiu sua plenitude. Então, quando é que Deus atinge sua plenitude? Quando que é a plenitude dos tempos? Como nós vamos aqui ouvir várias vezes esse termo, quando chegou a plenitude dos tempos, né? Então, o que é a plenitude dos tempos para Deus? No caso de Deus, é quando seu Filho vem em forma humana e revela para nós o Pai. Então, o Filho veio revelar o Pai, é revelação plena. Por isso que ele disse a Filipe, porque Filipe falou para ele, falou para Jesus, olha, Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus replicou e disse, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Porque eu vim apresentar o Pai, vim mostrar o Pai. Então, quem me vê, vê o Pai. Então, isso chama-se plenitude da revelação. Quem que é a plenitude da revelação de Deus? É o Filho de Deus encarnado. Então, chama-se plenitude da revelação. Plerós em grego quer dizer plenitude. Não cabe mais, não é? Então, nesse sentido que o Novo Testamento é plenitude, quer dizer, chegou no cume, chegou no ápice, chegou no ponto mais alto. A revelação. Quando o Filho se encarna e vem habitar entre nós, e vem pregar o Evangelho, vem fazer os milagres que ele fazia, vem fundar a sua igreja sobre os seus apóstolos, a sua igreja que é fundada, claro, na cruz de Cristo, pelo seu sangue, ali tem início a Santa Igreja do Senhor. Então, sim, nesse momento que se atinge aí a plenitude da revelação. Tudo que Deus tinha para falar, ele falou no Antigo Testamento e depois com o seu Filho.
E aí os discípulos se tornam apóstolos de Cristo. Sim, eles vão escrevendo tudo que eles viveram com Jesus até a morte do último apóstolo, que foi São João, que era o mais novo e morreu por último. Bom, não porque ele era o mais novo, porque teve muita gente nova que morreu bem cedo, né? No caso, Estevão, um jovem que foi o primeiro mártir cristão, morreu muito jovem. João poderia ter morrido também, jovem, mas ele foi o último a morrer, o último dos apóstolos. Então, com a morte do último apóstolo, que é João, encerra-se o período da revelação. Mas essa revelação, volto a dizer, tem o seu ponto alto, tem o seu ponto forte, o seu maior extremo, quando o Filho de Deus se encarna e nasce da Virgem Maria, e aí vem pregar o Evangelho, que é a boa notícia. Evangelho, Evangelium em latim, quer dizer boa notícia, boa nova. Não é uma notícia ruim, uma má notícia, ok? É uma notícia excelente, de que nós temos condições de ir para os céus, ok? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Então, a tipologia discerne nas obras de Deus contidas na Antiga Aliança prefigurações daquilo que Deus realizou na plenitude dos tempos, na pessoa de seu Filho encarnado. Então, o que está querendo dizer isso para nós? Que o Antigo Testamento é uma prefiguração do que deveria vir. O que é uma prefiguração? Bem, a própria palavra já diz por si só. Prefigura, quer dizer, uma figura que veio antes. Por isso que é pré, veio antes. Que figura é essa? Do Filho. A figura do Filho que viria no Novo Testamento está anunciada no Antigo. Então, o Antigo Testamento fala dessa figura que viria depois, desse personagem que viria depois, que é o Filho de Deus encarnado, que nasceu através da Virgem Maria. Então, este sim é a figura mais importante que já veio aqui na nossa Terra, no nosso planeta. É a figura mais importante, que é o próprio Deus que se encarnou. Então, o Antigo Testamento, o que essa tipologia faz? A tipologia, ela consegue mostrar para nós que já se falava de Jesus no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés. Moisés é uma prefiguração de Cristo. É uma figura que veio antes, mas que através dele, no estudo tipológico, que a tipologia é um estudo tipológico dos tipos, não é? Então pode-se ver em Moisés a figura de Cristo. Por que nós podemos ver em Moisés a figura de Cristo? Porque, olha, pense comigo. Moisés, ele foi chamado por Deus para libertar o povo que era escravo do faraó, era prisioneiro, era cativo do faraó. Então, o que Jesus faz? Também Jesus vem para nos libertar de um outro faraó, que se chama demônio, da escravidão do pecado. Então, lá no Egito, o povo era escravo do faraó. Escravo do faraó, então, sofria ali todo tipo de escravidão, todo tipo de serviço que ele faria ali, mas era serviço escravo. Quer dizer, não era um serviço reconhecido, um serviço que se ganhava para fazer. Então, é um serviço escravo. Assim como agora, claro, né, quando Jesus veio, então, Satanás era o nosso tirano. Ele nos tinha prisioneiros do pecado. Então, assim como Moisés libertou o povo da escravidão do Egito e do faraó, atravessando o Mar Vermelho, agora Jesus também nos liberta do demônio, da escravidão do pecado, nos fazendo atravessar o Mar Vermelho. Que Mar Vermelho é esse? É o seu sangue. É o sangue de Jesus, que nós mergulhamos nesse sangue no nosso batismo. É que nós não vemos isso. Isso é espiritual, nós não conseguimos ver.
Mas no momento do nosso batismo em que o padre ou o diácono ali está jogando a água benta sobre nós, ou nos mergulhando nessa água benta se for criança, a igreja faz isso também, não importa, mas o que importa é que nós estamos ali sendo lavados no sangue de Cristo. Nós estamos atravessando o Mar Vermelho, que é o mar do sangue de Jesus, onde esse sangue nos liberta do demônio, do pecado e da morte. Então veja que o povo estava sendo perseguido pelo faraó e o faraó vinha com seu exército para matar todas aquelas pessoas. Ele se arrependeu de ter libertado aquelas pessoas, não é? Então aí ele vinha para matar. Assim como o demônio, ele vem para matar, ele vem para destruir, não é? Então o faraó também estava perseguindo o povo de Deus e iria matá-lo. Se Moisés não atravessasse o Mar Vermelho, todos iriam ser mortos. Mesma coisa que Jesus faz agora no Novo Testamento, não é? Ele na cruz derrama o seu sangue, por esse sangue somos batizados, somos lavados nesse sangue, e este sangue nos purifica e nos dá vitória, né? Contra Satanás, contra a morte e contra o pecado. Então veja que o Antigo Testamento é uma figura do que deveria vir. Então Moisés é uma figura esplêndida de Jesus Cristo, uma figura perfeita de Jesus Cristo. Assim como muitas mulheres do Antigo Testamento eram figuras de Nossa Senhora também. Pela sua pureza, pela sua virgindade, pela sua castidade, pela sua santidade, por obedecer a Deus, por ser serva de Deus. Então, muitas mulheres, Esther, Débora, Judite, quantas mulheres aí são expressões, são figuras de Nossa Senhora. Então, isso é o que o estudo da tipologia nos faz entender e chegarmos a esta conclusão. Mas vamos lá. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Então, como que nós lemos o Antigo Testamento? Na luz, quer dizer, sob a luz, debaixo da luz, que vem do Cristo morto e ressuscitado. Essa leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar a esquecer que quer dizer, o Antigo Testamento, conserva o seu valor próprio de revelação, que o próprio nosso Senhor reafirmou. Então, quando Jesus veio ao mundo, principalmente aí quando ele faz o Sermão da Montanha, fazendo o Sermão da Montanha, ele está imitando o Pai, porque o Pai também falou na montanha para Moisés e deu as tábuas da lei. Ok? Então Jesus assumindo essa divindade do Pai, claro, né? Ele veio para ser a expressão do Pai, ele veio para revelar o Pai, então ele faz o que o Pai fez no Antigo Testamento. O Pai desceu lá no monte onde ele falou com Moisés e deu as pedras da lei. Depois as pedras foram quebradas por Moisés, que ficou muito bravo, porque o povo estava adorando e criando novos deuses. Então ele quebra aquelas pedras e depois ele escreve em tábuas. E aí ele mesmo escreve. Não é mais Deus que escreveu, mas ele mesmo escreve o que Deus havia escrito. Bem, então, Jesus, quando sobe ao monte, ele nos remete ao Antigo Testamento na pessoa de Moisés, lá no Monte Horebe. Então ele vem e fala tudo que o Pai falou para Moisés no Antigo Testamento, que são os 10 mandamentos. Ele fala novamente e dá uma interpretação mais aprofundada dos 10 mandamentos. É isso que ele faz. Ele não revoga nenhum, ele não joga fora, não destrói, não pisa em cima. Não, pelo contrário, ele dá toda a autoridade, todo o poder ao que o Pai falou no Antigo Testamento. Ele agora reafirma, ele assina embaixo, ok? Ele é como se fosse uma autenticação, ele autentica, não é? Quer dizer, dizendo que se isso é verdade, isso é verdadeiro, isso é real, é desse jeito, né? Então isso que é
autenticação. Quer dizer, está dizendo que aquele documento é verdadeiro. Ok? Então, isso que Jesus faz. De resto, também o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. Ok? A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo um adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo. Então, o Novo Testamento está escondido no Antigo. É a primeira parte. Segunda parte, ao passo que o Antigo Testamento é desvendado no Novo. Olha que coisa bonita, né? É um adágio, sim, é uma frase importante. Aqui já está escrita aqui em latim. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. O que quer dizer isso? Que o Novo Testamento está escondido no Antigo, porém, o Antigo Testamento é desvendado no Novo. Quer dizer, o Novo Testamento está embutido, está aí imerso no Antigo Testamento, está escondido, não é? Muito bem, o Novo Testamento. Agora, quando o Novo Testamento é falado, é revelado, ele desvenda o Antigo, ele dá valor probatório ao Antigo Testamento. Ele dá um valor total ao Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento são as promessas do que viria. E essas promessas se cumprem no Novo Testamento, quando o Verbo de Deus se encarna, o Filho de Deus se encarna. Bem, então isso tudo graças à tipologia, a esse estudo tipológico, né? Então a tipologia exprime, o que ela expressa, a tipologia? Ela exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus será tudo em todos. Então, a tipologia já terminou? Não, a tipologia ainda não terminou. Por quê? Porque a tipologia nos remete ao seguinte: Deus tem um plano. Deus tem um plano maravilhoso. Olha, ele é maravilhoso, ele é infalível, ele é insubstituível e ele vai acontecer. Entende? Ele vai acontecer de qualquer forma. Tudo que Deus fala, tudo que Deus faz, tudo que Ele promete, se cumpre. Não sabemos o momento, não sabemos o tempo, mas se cumpre. Agora, qual é, vamos dizer assim, qual é o objetivo do plano final de Deus? Qual é o objetivo que Deus quer para você e Deus quer para mim? Para qualquer pessoa que existe no mundo, nem que não seja católico, nem cristão. Para qualquer pessoa que exista no mundo, qual é o ponto final? Qual é o ápice? Qual é o cume? Onde Deus quer chegar? São Paulo responde para nós, aonde Deus quer chegar. Isso está em 1 Coríntios 15, 28. Então, 1 Coríntios 15, 28. Quando Deus será tudo em todos. Esse é o ponto máximo que Deus quer realizar em cada um de nós. Quando Ele for tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas, no Antigo Testamento, o êxodo do Egito, quer dizer, a saída do Egito, a fuga do Egito, por exemplo, não perdem o seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem, ao mesmo tempo, etapas intermediárias deste plano. Então, quer dizer, tudo que Deus fez, tudo que Ele falou, tudo que Ele viveu com aquele povo no Antigo Testamento são etapas para se chegar no ponto máximo, no final. Então, são etapas. Mesma coisa aí, por exemplo, um campeonato de futebol tem as suas etapas. O futebol tem primeiro turno, segundo turno. Aí tem a semifinal, final, para se chegar à final. Então, isso aí são etapas. Assim como nós, seres humanos, temos etapas na nossa vida. Nós somos
intrauterinos quando estamos dentro da nossa mãe. Ao nascermos, nós passamos a ser um bebê, depois entramos na criancice, na meninice, depois na pré-adolescência, adolescência, depois na juventude, depois na idade madura e depois no envelhecimento. Então, são etapas da nossa vida. Assim, o plano de Deus, ele também tem etapas. Então, veio o Antigo Testamento, que Deus foi falando, se revelando a partir de Abraão, atingiu seu ponto máximo, a revelação, estou falando da revelação, né? Atingiu seu ponto máximo quando o filho dele, o Verbo, se encarnou no seio da Virgem Maria, aí ele falou, pregou o Evangelho, etc. Então, esse aí é o plano máximo da revelação. Agora, o plano máximo do plano de Deus, ou melhor, o ponto máximo do plano de Deus é quando ele será tudo em todos. Quer dizer, quando todos estiverem dentro de Deus. Dentro. Nós já estamos dentro, os batizados. Todo batizado está dentro de Deus. Porque nós entramos no corpo de Cristo e Cristo é Deus. Então nós já estamos dentro de Deus pelo batismo. Já explicamos isso aqui em outras ocasiões. Entramos por uma porta, diz o Catecismo da Igreja Católica, que nós entramos por uma porta no corpo de Cristo. Eu já expliquei que essa porta é o lado aberto de Cristo morto na cruz. Quando o soldado enfia a lança no peito de Jesus e forma um buraco enorme. Até Jesus fala para Tomé, coloca a sua mão aqui no meu lado aberto. Ele levanta ali, abre, enfim, o seu manto ali, né? E fala, olha, Tomé, coloca a sua mão aqui dentro para você ver que sou eu mesmo. Então, por esse lado aberto de Cristo é onde nós entramos no corpo de Cristo na ocasião do batismo. Então, nós já estamos batizados, estamos dentro do corpo de Cristo? Sim. Estamos dentro de Deus? Sim. Agora, viver essa vida dentro de Deus é o nosso desafio. E depois da nossa passagem para a nossa vida eterna com Deus, sim, estamos sempre dentro de Deus e viveremos para sempre dentro dele. Isso é Deus será tudo em todos. Todos viverão dentro de Deus. Todos viverão a divindade. Nós não nos tornaremos deuses. Nós nunca seremos divinos porque somos humanos. Quem quis ser divino e não conseguiu foi Satanás. Mas nós estaremos dentro de Deus sem haver uma transformação. Nós não seremos transformados em deuses, mas nós habitaremos na divindade, conheceremos a divindade. Amaremos, adoraremos essa divindade para todo sempre, para toda a eternidade. Então isso é o ponto máximo do plano de Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Vamos rezar, pedir à Virgem Maria Santíssima para que ela reze por nós, para que nós consigamos chegar nesse ponto máximo. Para que eu e você, nós consigamos nos manter dentro desse corpo de Deus. Para que o pecado não nos tire desse corpo de Cristo. Eu não quero sair dentro do corpo de Cristo, eu creio que você também não quer. Então, vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a permanecermos em Cristo. Porque Ele diz, quem permanecer em mim e eu nele, terá a vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.